Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, eu sou Alexander Vieira, jornalista com passagens por Terra, Estadão e Bola VIP, e diariamente agora trago informações sobre o Tricolor Paulista. Te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ficar super bem informado sobre os bastidores do Tricolor Paulista. Vamos falar sobre São Paulo? O Newcastle fez uma sondagem para saber mais detalhes em relação ao William Gomes. Informação dada primeiro lá pelo Marcelo Braga do GE, traz que o clube inglês fez uma sondagem, né? Está especulando a possibilidade de fato fazer uma proposta ao São Paulo. E a gente conseguiu algumas confirmações e alguns detalhes importantes. O staff do atleta confirma que realmente recebeu sondagem do Newcastle, que eles procuraram para saber, e o clube também confirma, procuraram para saber a multa, os valores, o projeto que ele tem de carreira, como é que é o William no dia a dia, fez uma sondagem de fato para saber mais detalhes em relação a tudo que envolve o William Gomes. Em um primeiro momento ainda não se debateram valores de fato. São Paulo, seguinte, 20 milhões, você acha que é um valor para a gente começar negócio? Você quer um pouco mais? Como é que tá? Ainda não houve esse papo, até porque a gente está finalizando abril, está indo aí para novembro, então as coisas devem ficar mais quentes ali no Newcastle e na janela de transferências como um todo, no futebol mundial, ali para dezembro, janeiro. Mas já houve esse contato inicial para saber de fato mais alguns detalhes. É importante saber que o São Paulo está bem seguro em relação a isso. São Paulo vai vender o jogador somente mediante ao que ele achar que é uma boa proposta, porque o William Gomes tem contrato até dezembro de 2028, tem uma multa de 735 milhões de reais. Então, neste momento, o São Paulo está bem seguro, bem tranquilo, para não causar assim, nenhum pânico em relação ao seu torcedor. Importante também trazer, em relação ao William Gomes, além do contrato, o que o São Paulo está pensando com essa sondagem do Newcastle? Olha, já aconteceu, e eu não vou citar o jogador, mas já aconteceu do São Paulo acreditar que um jogador valia 15 milhões de euros e venderia o jogador a partir desse valor. Porém, jamais chegou uma proposta nesse valor por esse jogador. Porque então ficou claro que o São Paulo não tinha de fato noção do quanto aquele ativo realmente valia, porque o São Paulo acreditava que ele valia mais do que de fato o mercado queria pagar por ele. Então o São Paulo também quer entender do Newcastle como é que está esse valor de mercado do William, até para pegar exemplos dos rivais também, de outros clubes do futebol sul-americano, para entender, tá, eu tenho esse ativo aqui, quanto que ele está valendo hoje no mercado? 18 anos, é promissor, não jogou ainda tanto na base, mas no profissional, mas demonstrou bom talento, quanto que ele está valendo mais ou menos? Aí, mediante a talvez uma proposta ou uma conversa com o Newcastle, o São Paulo vai entender, legal, eu tenho aqui um ativo de 30 milhões de euros, de 35 milhões de euros, de 10 milhões de euros, enfim. O São Paulo também gostaria de saber o parâmetro de como é que está essa situação do William Gomes. Então, a conversa inicial está sendo muito positiva nesse primeiro momento. E o São Paulo está bem tranquilo, bem seguro em relação a qualquer proposta em relação ao William Gomes. Lembrando, ele tem contrato longo. Então, mas a gente sabe como é que é São Paulo, então a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos. Aproveitando, fui questionar, o que está acontecendo? Porque o William Gomes não tem jogado, ele jogou nos últimos 4 jogos, né? Ele jogou contra o Botafogo na Libertadores, foi substituído no primeiro tempo. Ficou fora contra o Corinthians, entrou bem contra o Cuiabá, e aí acabou não entrando contra Criciúma agora, e teve outro contra o Vasco. E aí fui entender, né, o que está rolando, e foi me falado que foi basicamente opção técnica realmente do Zubeldia. Ele entende até com a volta do Ferreira, e aí me explicaram, você pega, por exemplo, o posicionamento. O Ferreirinha tá voltando, ele tá atuando com o Lucas na esquerda, o Ferreirinha tá voltando, então automaticamente o Ferreirinha vira a primeira substituição dele. E aí ele joga ali no mesmo setor o William Gomes. Aí eu falo, mas e do outro lado? O Eric tá de titular e ele gosta muito do Rato. O Rato tem entrado e tem entrado bem. Então, pode. Não vou entrar no mérito de se está queimando o William Gomes ou não. Acredito que ele poderia ter, sim, minutagem. Para mim, é um dos pontos baixos do Zubeldia neste momento, o escanteamento do William Gomes, mas é por opção, é por entender que outros jogadores que também precisam de rodagem
estão à frente do William neste momento, mas me causa de fato um certo incômodo, né? Como que um cara de titular vai para não utilizado em tão pouco tempo, sendo que não houve algo tão grave assim para ele acabar perdendo espaço. Mas enfim, é a minha opinião e um pouquinho também de informação em relação ao William Gomes. Então a gente já conseguiu passar por tudo aí de William Gomes, vamos trazer mais um pouquinho outros assuntos. Fala sobre o Juliano Galo. A Fiorentina entrou em contato com o staff do atleta para saber mais detalhes do atleta Galo. Então, a Fiorentina entrou em contato para saber mais detalhes da situação do Galopo. Fez uma sondagem, quer saber mais detalhes. É importante trazer que o Galopo ele é agenciado pela agência GG11. Eu não sei se é G11, se é assim que pronuncia, mas que ela tem uma boa entrada no mercado italiano. Eles têm bons contatos com clubes de lá, é comum eles fazerem negócios por ali. Inclusive, o nome do Galopo foi levado, né, para essa agência muito porque ele tem dupla cidadania, ele também tem cidadania italiana, então também ele não entraria como um estrangeiro, por exemplo. Então, essa agência que fechou com o Galopo no meio deste ano já está começando a mexer os pauzinhos. O São Paulo já meio que deixou claro para o staff do atleta de que ele não faz parte dos planos da próxima temporada. E a Fiorentina está buscando um nome no mercado para substituir o Arthur Melo, que foi emprestado para o clube na temporada passada, se destacou, voltou para a Juventus, não está conseguindo jogar e, ao que parece, vai lá para o futebol francês. Então, aí a Fiorentina fez um contato inicial com o staff do atleta. O São Paulo ainda fala que não recebeu nenhum contato, mas o staff confirma de que recebeu um contato da Fiorentina, de outros clubes e está avaliando. Foi reiterado de que o atleta tem como preferência ficar no futebol brasileiro, no São Paulo, para ser protagonista, para ter mais jogos, mas entende que devido a essa situação atual, o Galopo não pode fechar o mercado, foi essa a palavra. Não pode fechar o mercado, então estão analisando, estão prospectando, estão ali, né, naquela conversinha com outros clubes e puderam me confirmar que sim, que a Fiorentina é uma das interessadas em um Galopo e pode vir uma proposta do futebol italiano na próxima janela de transferências. Tá bom? Para a gente continuar, vamos falar sobre a volta do Alisson. O Alisson retornando aí, né? Uma informação que a gente trouxe aqui sobre essa volta do Alisson lá no canal, um pouquinho atrás, lá na semana passada, se eu não me engano, e que há uma boa expectativa sim dele enfrentar o Bahia. O que vai acontecer? O Alisson ele treinou normalmente na terça-feira, na reapresentação do grupo. Normalmente, foi a primeira vez que ele treinou sem restrições. Vocês vão lembrar que na semana passada ele até fez parte de alguns treinamentos com o grupo, mas com algumas limitações. Uma das limitações seria o não contato físico com outros atletas, porque algum choque, alguma dividida poderia prejudicar a sua contusão. Então, ele treinou normal, como se fosse o Bobadilha, o Galopo, o Bobadilha também, que inclusive está se recuperando, também treinou bem, ele que ficou de fora por conta de dores no adutor na partida contra o Criciúma. E aí o Alisson treinou ali normalmente, com impacto, teve contato, tudo bonitinho. E aí é muito cedo ainda para projetar o confronto contra o Bahia. A gente está falando de 6 dias, né? De uma semana inteira. E o vídeo de hoje eu estou gravando na terça, mas é quarta. Então estamos falando aqui de uma semana inteira. Então ele vai, o Zubodia e o próprio jogador vão avaliar, vão ver o dia a dia ali. E existe sim uma possibilidade dele treinando bem toda essa semana, bonitinho, do Zubeldia levá-lo na terça-feira, quando a equipe viaja para Salvador e enfrenta o Bahia. Então fica aí a expectativa do retorno do Alisson para o confronto contra o Bahia, mas acredito que não deve ser problema, por exemplo, para o confronto contra o Atlético Paranaense. E ele deve estar retornando já contra o CAP, lá na volta, né, do São Paulo, depois de 50 dias ao estádio do Morumbis. Para a gente encerrar, vamos falar sobre Moreira. Eu já falei lá do interesse do Porto no Moreira e tudo mais. Eu vou trazer um outro bastidor interessante. Né, nas últimas semanas, né, nos últimos meses, melhor dizendo, o Moreira sofreu com alguns problemas físicos, né? E o próprio jogador e o clube estão trabalhando ali em algumas questões físicas, né? Desde que ele se lesionou, ele fez um fortalecimento, ele corrigiu um desequilíbrio muscular, ele está ganhando massa, até porque é um jogador jovem ainda que está em evolução, e ele tem treinado bem. O São Paulo está acompanhando essa situação de perto, e ele nos treinamentos ele tem treinado bem, não está sentindo uns impactos,
está conseguindo trabalhar com um grupo normalmente, o que era às vezes uma limitação. Às vezes o Moreira treinava bem uma semana, 15 dias, sentia uma dorzinha, regredia de um treino e depois voltava, ficava 1, 2 dias sem treinar, ou fazendo um fortalecimento, um trabalho específico. Então, depois dessas últimas contusões, o Moreira já começou a fazer um trabalho mais individualizado na sua questão física, está evoluindo de uma maneira bacana e a tendência é dele finalmente conseguir acabar com esses problemas físicos que foram recorrentes aí desde que ele subiu para os profissionais. A expectativa é bem positiva. Agora, se isso vai ser fundamental para ele continuar em 2025, aí já é uma outra história. O Moreira é um cara valorizado no futebol português e ele pode sim ser negociado na próxima janela de transferências. É um ativo que o São Paulo tem para fazer grana. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. O importante é que fisicamente ele tem feito já esse trabalho especializado. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Até amanhã com mais um vídeo novo. Abraço, tchau, boa quarta-feira, se cuidem.